Neste episódio, que Diego Sommer já estava prometendo faz tempo, ele vai finalmente explicar para vocês o que são e como funcionam os agentes de inteligência artificial. Vale ressaltar que desde o último programa, na descrição do episódio, também está sendo disponibilizado um link com um breve resumo do programa. Faça bom proveito! Bom dia, boa tarde, boa noite, princesos e princesas. Tá começando mais um IA Todo Dia. Eu sou Diego Sommer e esse é seu canal para se manter informado sobre tudo que acontece no mundo da inteligência artificial. Aqui você encontra análises aprofundadas, notícias em primeira mão, entrevistas com especialistas e discussões sobre as principais tendências de IA no Brasil e no mundo. E hoje um episódio que eu estou prometendo faz tempo, mas eu disse que eu ia fazer essa semana, que é sobre agentes de inteligência artificial, agentes de IA. O que são agentes? Que todo mundo fala desses agentes, 2024, o ano dos agentes. Não, então vai ser 2025. Bom, estou aqui para explicar para vocês, tentar da forma mais breve possível e mais didática possível para quem está ouvindo, já que é só na audição aqui, para que você entenda exatamente o que são esses agentes e por que eles têm sido tão discutidos, têm sido tão falados, por que eles estão afetando a gente tanto assim, ou vão afetar, como muitos prometem aí, né? Então vamos começar do óbvio, né? Começar do início. O que são os agentes de IA? Bom, pessoal, em termos simples, assim, um agente de IA é um software projetado para executar tarefas de forma autônoma. Ao contrário de um software tradicional que segue regras rígidas e pré-programadas, os agentes de IA eles tomam decisões com base na sua compreensão e interações com o mundo ao seu redor. Ou seja, um agente de IA ele é um filho da inteligência artificial, certo? Isso é um fato. Um agente de IA ele é um filho, é a terceira etapa ali, a segunda etapa, na verdade, dentro das 5 etapas que a OpenAI colocou, no desenvolvimento da inteligência artificial e um passo grande em direção à AGI, ou inteligência geral artificial, certo? Esses agentes utilizam tecnologias como modelos de linguagem avançados, como, por exemplo, o GPT da OpenAI, o Claude da Anthropic, ou o Gemini do Google, ou qualquer outro que você qualquer outro Large Language Model aí, LLM, que você quiser nomear, para processar e entender informação, determinando assim o melhor curso de ação para atingir um objetivo. Então assim, imagina ter um assistente digital. Em vez de dizer para ele uma lista detalhada de instruções, como por exemplo, envie um e-mail para Pedro perguntando se ele está disponível na próxima sexta-feira às 15 horas e se ele concordar, agende uma reunião no meu calendário. Você pode simplesmente dizer o seguinte: preciso marcar uma reunião com o Pedro nas próximas semanas. Pode organizar isso para mim? E é isso. E o agente de IA vai entender, ou teoricamente entenderia o objetivo, e cuidaria de todos os passos necessários para realizar essa tarefa. Desde verificar a tua disponibilidade, olhando na tua agenda, e a disponibilidade da Joana, até enviar o convite da reunião, certo? Então, assim, isso significa que os agentes de IA não apenas seguem alguns comandos específicos, mas também compreendem intenções e podem planejar e executar múltiplas ações para atingir um objetivo definido. Eu acho que assim, executar ação é o que diferencia o agente principal, né? O principal ponto que diferencia um agente de um Large Language Model, de uma inteligência artificial tradicional. Mas vamos entender qual que é a grande diferença entre uma inteligência artificial e um agente de inteligência artificial. Porque você deve estar se perguntando, né? Tá, eu não estou entendendo ainda. O que é isso? Bom, ótima pergunta, caro ouvinte. Você fez uma excelente pergunta. Então vamos lá. A inteligência artificial, de forma geral, é a capacidade das máquinas de imitarem as funções cognitivas humanas, como aprendizado e resolução de problemas. De novo, a inteligência artificial é a capacidade das máquinas de imitarem as funções cognitivas humanas, com aprendizado e resolução de problemas. Os agentes de IA
são aplicações práticas dessa inteligência. Eles são a materialização da inteligência artificial em ações concretas, mais uma vez, ações concretas. Enquanto os modelos de linguagem como o ChatGPT são excelentes para gerar texto e responder perguntas com base nos dados em que foram treinados, eles não necessariamente interagem com o mundo externo, além de fornecer respostas para suas inquirições, digamos assim. Eles não podem executar tarefas, acessar a ferramenta externa ou atualizar a informação em tempo real por conta própria, via de regra. Tá? Os agentes de IA eles vão além disso. Eles combinam esse poder dos modelos de linguagem com a capacidade de interagir com o ambiente, acessar dados atualizados, utilizar ferramentas e até executar ações autonomamente. Em essência, eles são a mente da inteligência artificial colocada em ação no mundo real. E tem 5 coisas aqui, 5 itens que caracterizam um agente de inteligência artificial. 5 itens. Primeiro é a autonomia. Autonomia. Eles podem operar independentemente sem o controle humano direto. Você pode programar um agente para ir para fazer tudo o que você quiser. Calma aí, pessoal. O cachorro, o Chris, ele tá realmente me importunando aqui. Dá licença, Chris. Dá licença, eu tô gravando, cara. Por favor, depois eu passeio contigo. Desculpa, galera. O número 2, primeiro, autonomia. Número 2, reatividade. Eles respondem às mudanças no ambiente em tempo real. Número 3, proatividade. Eles tomam iniciativa para atingir meta e não apenas reagem aos estímulos. Número 4, capacidade de aprendizado. Então eles melhoram o seu desempenho ao longo do tempo através do aprendizado de máquina, o machine learning. E o número 5, interação social. Eles podem interagir com outros agentes ou humanos para cooperar e alcançar objetivos. Recapitulando, autonomia, reatividade, proatividade, capacidade de aprendizado e interação social. Acho que o Chris quer complementar alguma coisa, quer? Dá para parar de chorar, pelo amor de Deus, estou gravando aqui. Ok, vamos lá. Como que esses agentes de IA funcionam? Vamos aprofundar um pouco mais aqui, entender como os agentes de IA funcionam, para que, eu estou falando aqui, mas eu quero exemplos, né? Vamos dar exemplos aí. Então, assim, eles são basicamente máquinas de resolução de problemas sofisticados, capazes de planejar, executar e aprender com as suas ações. Então, existem 4 componentes principais que tornam isso possível, que permitem que ele planeje, execute e aprenda. O primeiro é o planejamento. Então, tudo começa com um objetivo. O agente define o que precisa ser alcançado e cria um plano detalhado, dividindo o objetivo em tarefas menores e gerenciáveis. Isso é muito semelhante àquela técnica de thought chain, ou cadeia de pensamento na engenharia de prompts, onde o agente não apenas sabe o que fazer, mas também como abordar cada tarefa para obter os melhores resultados. Então, o primeiro é planejamento. O item 2 seria interação com as ferramentas. Então, diferente dos modelos de linguagem básicos, os agentes de IA podem interagir com uma variedade de ferramentas e recursos externos. Eles podem navegar na internet, acessar banco de dados, utilizar APIs e até mesmo interagir com outro software para coletar informação ou executar tarefas específicas. Isso já amplia enormemente as suas capacidades comparado com uma IA tradicional. O número 3 é memória e acesso ao conhecimento. Agentes de IA podem ser equipados com conhecimentos específicos, com dados da sua empresa, do seu trabalho, da sua escola, da universidade, ou pesquisas de mercado que não estão disponíveis publicamente, por isso não vão estar dentro ali do Large Language Model que você está usando. Então, eles utilizam técnicas como geração aumentada por recuperação, ou que na sigla em inglês é RAG, você vai acabar ouvindo isso outras vezes, o RAG, para integrar recursos externos e enriquecer as suas respostas com informações mais atualizadas e relevantes, certo? Então, não vai ter só aquele conhecimento do chatbot, da inteligência artificial e propriamente dita que a gente diz aí, ChatGPT, Claude ou Gemini. Ele vai ter aquilo lá que não está lá dentro, que é o conhecimento da sua empresa, do seu negócio, da sua escola, ou seja o que for. E por último, são a execução de ações, como eu já falei.
Finalmente, os agentes de IA podem executar ações concretas, como redigir relatórios, enviar e-mails ou gerenciar outras aplicações de software. Eles podem até mesmo se comunicar com outros agentes especializados, criando uma rede de colaboração autônoma. Daqui a pouco o meu agente vai mandar um e-mail para o teu agente e eles vão marcar na nossa agenda uma call, uma videocall entre eu e você. Então esses componentes eles trabalham juntos para permitir que os agentes de IA não apenas entendam e planejem, mas também ajam de uma forma autônoma para atingir o objetivo estabelecido. Então, recapitulando os 4 componentes principais que tornam a execução, planejamento e até o aprendizado do agente. Planejamento, interação com ferramentas, memória e acesso ao conhecimento e execução de ações. Beleza? Tá bom, agora vamos dar um exemplo prático. Para tornar tudo isso mais tangível, a gente tem que considerar alguns exemplos de como os agentes de IA podem ser aplicados no dia a dia. Vamos dizer, um atendimento ao cliente. Imagina aí um departamento de atendimento aos clientes que tem um agente de IA que é responsável para lidar com as consultas dos clientes. Então, em vez de seguir um script rígido, como as pessoas usando o ManyChat, você já ouviu falar do ManyChat? Sabe quando você comenta no Instagram lá, comente eu quero e receba, daí você comenta lá eu quero e vem uma mensagem no seu inbox ali dizendo, se você quer mesmo, você tem certeza? Ou quando você vai marcar uma consulta e vem umas perguntas assim no WhatsApp mesmo, você sabe que se você está falando com um chatbot, não com uma pessoa real. Então, um agente ele é melhor para fazer isso porque você pode perguntar qualquer coisa ali para ele. Porque nesses chatbots é muito específico. Se você não falar exatamente as perguntas que estão naquela caixinha para ele responder, ele simplesmente vai dizer assim, tente de novo. Ou não entendi o que você pediu. E um agente ele não precisa disso, ele é mais flexível. Então, vamos dizer, o departamento de atendimento ao cliente, em que um agente de IA é responsável para lidar com as consultas dos clientes. Em vez de seguir um script rígido, o agente vai entender a questão do cliente, acessar as informações relevantes no banco de dados da empresa e, se precisar, no banco de dados da própria inteligência artificial e fornecer uma resposta personalizada. Se necessário, ele pode até executar alguma ação, como, por exemplo, atualizar um pedido, agendar uma entrega ou escalar um problema para um ser humano resolver. Então, a pessoa mudou de endereço e precisa que o pedido seja entregue no outro endereço. O próprio agente já vai fazer isso no sistema ali, certo? Ou vamos dar um outro exemplo de vendas e marketing. Você tem um agente de IA que pode analisar dados de mercado em tempo real, identificar a oportunidade de venda, criar campanha personalizada e até ajustar a estratégia com base no feedback recebido, tudo isso sem você fazer nada. Ele faz isso tudo sozinho. Outro exemplo de agente de IA no desenvolvimento de software. Então, agente de IA como o Replit ou o Cursor AI, que já existem aí, eles podem ajudar os programadores a escrever código, identificar bugs e sugerir melhorias, e eles vão acelerar significativamente aí o processo de desenvolvimento. Isso são só alguns exemplos, porque a verdade é que as possibilidades são praticamente infinitas. Você pode ter o teu agente pessoal ali para responder todos os teus e-mails, para agendar. Sabe aqueles seriados tipo Star Trek que tem a nave, e daí eles falam com a nave, faça isso, calcule a rota até o planeta XL54. Cara, é isso, um agente de IA é isso, que ele vai fazer tudo isso, e desvia a nave, e pilote, o agente de IA vai fazer tudo, vai ser seu agente pessoal, né? Vai ser o outro exemplo melhor ainda, Vingadores, Tony Stark, né? Tony Stark tem ali o Homem de Ferro, quando ele entra na sua armadura, ele tem o seu próprio agente lá fazendo tudo pra ele, cara. Ele pede pra ele preparar o cafezinho quando ele tá voltando aí de uma batalha, ou seja o que for, entendeu? Um agente, cara, esse é o perfeito exemplo de um agente, do que um agente deveria ser, pelo menos, certo? Os agentes, esses agentes de ele têm o potencial de desencadear uma mudança sísmica em como a gente vive e trabalha. Para a empresa, especialmente locais ou pequenas, isso significa que elas vão poder automatizar tarefas rotineiras e liberar tempo para focar em inovação e crescimento. Para profissionais, os agentes de IA podem assumir tarefas tediosas, permitindo que eles vão se concentrar em atividades de maior valor agregado.
ou vão perder o seu emprego. Você vai perder o seu emprego, hein? Isso não só aumenta a eficiência, mas também pode melhorar a satisfação no trabalho, certo? Ou pode fazer você perder o trabalho, não dá para negar, né? Porque é importante reconhecer que tem desafios significativos aí. Há preocupações legítimas sobre a perda de empregos devido a toda essa automação. Se você é um empresário e você tem 5 funcionários, um empresário pequeno aí, vamos dizer, um só cuidando da estratégia de marketing, ou um só para atender cliente, o RH, e você bota um agente para fazer tudo isso, você ainda vai precisar de alguém lá? Não sei, né? Talvez a ideia primária do agente, tá? É que ele seja um assessor do ser humano, até porque ele precisa estar sob cuidado de um ser humano, porque ele ainda pode alucinar como uma inteligência artificial, pode ter vieses ali, pode ser preconceituoso de alguma forma, né? Porque afinal todo o conhecimento que foi alimentado e treinado a inteligência artificial ainda foi feita por seres humanos, então é passível de risco. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Tio Ben, do Homem-Aranha, se você não pegou Desculpa, gente, meu lado nerd às vezes extrapola. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Então, os agentes de IA, com sua capacidade de agir autonomamente, eles levantam questões aí importantes sobre segurança e ética, tá? Por exemplo, se um agente de IA recebe um objetivo mal definido ou sem supervisão adequada, ele pode tomar decisões que não se alinham com os valores humanos, o que causam danos. Por exemplo, vamos dizer que um agente, né, eu estou, obviamente, pensando aqui numa situação hipotética, tá, pessoal? Num futuro onde os agentes já estão espalhados por tudo e já são super inteligentes. Ele é instruído a alcançar a paz mundial. Vai que ele considera que alcançar a paz mundial é explodir tudo e acabar com a vida dos seres humanos. Né? Medidas extremas, assim. Se não tiver diretriz clara, pode ser que seja isso para ele. É super possível. Então, assim, não tem que ter a supervisão humana ali, sem dúvida. Sem dúvida, tem que ter a supervisão humana. Até isso me faz lembrar de um episódio muito legal do Arquivo X, olha o meu lado nerd de novo. Tem um episódio legal, episódio 21 da temporada 7. Juro por Deus, é esse episódio mesmo. Onde o agente Mulder, ele encontra uma gênia da lâmpada, uma mulher que é uma gênia da lâmpada, e ele tem 3 pedidos, e um dos pedidos dele, o segundo pedido é a paz mundial. E o que acontece? Todos os humanos desaparecem da face da Terra, certo? Aí ele pega e é mais ou menos isso, tá? Que quando a gente fala supervisão humana. Porque você não sabe o que ele vai interpretar. Ele alcançou a paz mundial, tava tudo pacífico lá. Tudo em paz, sem nenhum humano. Então, é isso, pessoal. Deixa eu parar com as minhas viagens nerdoloides aqui, desculpem. Mas o fato é que a gente precisa discutir isso, sim. E qual é o futuro dos agentes de inteligência artificial? É evidente que eles estão se tornando cada vez mais integrados em nossa vida. As empresas aí como Microsoft, Salesforce, Google, Meta, a Amazon estão investindo pesado em capacidades agênticas em seu software. Logo você vai ter o seu agente no seu celular, pode ter certeza. E há previsões que logo a gente vai ter mais agentes de IA do que seres humanos no mundo, o que não é difícil, né? Porque eu, por exemplo, vou ter 3, 4 agentes. Um para cuidar do meu podcast, já preparar o roteiro, outro já para cuidar do meu Instagram. Então isso não vai demorar para isso acontecer. Quando eu digo que não vai demorar, eu acho que até metade do ano que vem, no máximo, a gente já vai estar cheio de agente por aí. Isso abre um universo de possibilidade. A gente pode esperar avanço significativo em setor como saúde, educação, finanças. Você pode ter um agente só para estar de olho no mercado financeiro ali, para saber quando investir, certo? Então, eles podem ajudar a resolver problemas complexos e melhorar a qualidade do serviço. E disso eu não tenho dúvida. Mas também pode tirar o seu emprego, né? Não dá para esquecer. E o que você pode fazer aí para se preparar para essa nova realidade? Primeiro, educação contínua, né? Acho que vale formato, você tem que se manter informado. Para montar esse programa aqui, por exemplo, eu assisti uns 4 vídeos do YouTube.
Aí fui fazendo anotação, fiz a anotação, coloquei no chat GPT, pedi para ele melhorar, pedi para ele ampliar, deixar um pouco mais completo. Então assim, você tem que estar estudando o tempo inteiro. Eu sabia o que era agente, já. Né? Imagina, a gente está no episódio 61, 62 do podcast. É óbvio que eu sei o que é agente, mas assim, é difícil explicar. Então assim, eu preciso me preparar, preciso estudar mais. E você também, cara. Se você está escutando esse podcast, você já está na frente de muita gente, pode ter certeza. Aliás, muito obrigado. E não esquece de entrar ali, seguir o nosso podcast e dar 5 estrelinhas. Eu preciso das 5 estrelinhas, não basta seguir. As 5 estrelinhas é muito importante. Quanto mais estrelinhas a gente tem, mais esse podcast é recomendado para outras pessoas. Aliás, recomende para o seu amigo esse podcast, por favor. Ok? Muito obrigado a vocês que fazem isso, vocês que interagem e me mandam mensagem. Vocês são sensacionais. Eu amo vocês, eu amo a minha audiência. Vocês são incríveis. De verdade mesmo. Outra coisa que você pode fazer aí, adaptação profissional, né? Então, para de pensar que ele vai tirar seu emprego, como eu estou apavorado aqui, fico apavorando vocês, mas assim, vai buscar desenvolver suas habilidades aí, vai trabalhar com IA, vai começar a trabalhar com a gente, vai ver como é que cria um agente. Aliás, sobre a criação, como é que eu faço um agente? Cara, é difícil. Primeiro, é difícil, não é assim tão simples. Tem gente que diz, inclusive, que os GPTs do chat GPT são agentes. Eu vou dizer para vocês que eu não sei, tá? Eu não sei realmente, porque preparando esse episódio aqui, eu estava na dúvida, eu sempre tive essa dúvida, e não está claro se os GPTs que a gente cria, para quem paga o chat GPT, tem a opção de criar o seu GPT personalizado. Você pode criar um GPT só para... sei lá, melhorar o seu perfil do LinkedIn, um agente só para fazer o seu marketing do seu Instagram, um agente só para isso, só para responder e-mail, enfim, as opções são infinitas. Eu não sei se isso ali se encaixa num agente, porque não necessariamente ele está tomando uma ação. Acessou a internet, essa é uma ação? Talvez seja. Eu realmente não sei, tá, pessoal? Eu não sei se os GPTs, ou se os projetos dentro do Claude, ou se os gems, as joias dentro do Gemini, que também são a mesma coisa que os GPTs e que os projetos, podem ser considerados agentes. Talvez sim, talvez não. Se você sabe essa pergunta, me diga aí, me deixe a sua opinião e não esquece de seguir no Instagram também, @ia.todo.dia. Tá? É bem legal. Vou deixar até uma enquete aí. Você acha que GPTs, GEMs e projetos são agentes ou não? Porque realmente tem gente que diz que é, tem gente que diz que não é. Tá? E eu ainda não tenho uma posição. Mas o fato é que para criar um agente desse modo que eu falei aqui, já é possível, mas tem que ter um conhecimento técnico, tem que ter um conhecimento aí de programação. Existem outras ferramentas que deixam isso mais fácil, tá? Existem sites aí que vendem agentes, daí você escolhe, eu quero um agente baseado na Large Language Model da Meta. Eu quero um que teoricamente de open source, de código aberto, seria de graça. Mas não é, mas tipo assim, esses sites eles facilitam muito, então assim, você não precisa ser um programador, mas você paga muito caro por isso. E daí eles te vendem da seguinte forma, se você vai botar um agente dentro do API, que é tipo terceirizar dentro de um aplicativo, vamos dizer, ou dentro de um site, você quer ter um agente exclusivo ali para responder questões de clientes, você vai pagar por inputs e outputs, dependendo de qual inteligência artificial você está usando, você paga um preço. Né? Então, por cada 1 milhão tokens, custa tanto. Então, vou dar um exemplo. Se você usa o da OpenAI do modelo 4o, que é o melhor disponível hoje dentro da API, para botar no seu site ou no seu aplicativo, você pagaria $4 por cada 1 milhão de tokens de input, ou seja, quando você dá o prompt, ou quando a pessoa vai dar o prompt, e mais $9 ou $10 por output, pela resposta, por cada 1 milhão tokens. Tá? Vocês lembram que eu já falei que token não necessariamente é uma palavra, não necessariamente é uma letra. Às vezes é uma letra, às vezes é um pedaço de palavra, às vezes é uma palavra inteira, mas enfim, dá para considerar a cada 3 letras um token, mais ou menos. Tá? Então, a cada 1 milhão de tokens, você paga $9. Isso pode parecer, não sei se parece muito ou se parece pouco para vocês, mas é caro sim.
Se você, dependendo do tamanho da sua empresa, tem muita gente fazendo pergunta o tempo todo ali, você vai pagar caro. Mas é isso, pessoal, é isso. Eu quero construir um agente ainda, quero relatar como é que foi, como é que é. Como eu, nessas pesquisas que eu estava querendo fazer isso já, mas como eu falei, tá caro. Você paga aí 150, 200 dólares só para começar, né? Então, assim, eu não tenho essa grana aí para fazer isso. Mas quem sabe quando tivermos patrocinadores, se você está ouvindo aí e quer patrocinar esse programa, seja bem-vindo. Estamos precisando de dinheiro. É sempre bem-vindo. E é isso, pessoal. Valeu, obrigado. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Teremos uma entrevista ainda essa semana com um cara sensacional. E depois eu volto só na semana que vem, porque vou viajar, vou estar longe da internet da cidade, vou para o interior da República Tcheca, já falei, para quem ouve esse programa, eu estou morando na República Tcheca, e vou para o interior onde não tem internet, não tem nada, vou me desligar desse mundo e terminar de ler o meu livro Nexus, do Noah Rael-Galaga, sei lá, esqueci o nome, que é sensacional, eu estou adorando esse livro, vou ver se termino e semana que vem falo dele para vocês. Valeu, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.